Meu nome é Vinícius Talon, sou advogado criminalista com atuação no Brasil inteiro, professor de cursos de pós-graduação, doutorando e mestre em Direito com master pelas universidades de Sevilha e Barcelona e autor de vários livros. E neste vídeo falarei sobre um tema que muitos têm dúvida. Afinal, preciso de um advogado no Juizado Especial Criminal, no GCRIM? Antes de falar sobre esse tema, eu peço que você se inscreva aqui no meu canal do YouTube e ative as notificações, porque assim você saberá sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. Clique em gostei e compartilhe nas redes sociais, porque assim este vídeo chegará a mais pessoas. Afinal, precisa ou não de um advogado no Juizado Especial Criminal? Vejam, eu vou apresentar aqui dois lados. A questão do acusado, aquele suposto autor do fato, e o ponto de vista da vítima. Então, são dois tratamentos diferentes. E para começar, em relação ao acusado, ao suposto autor do fato, sim, precisa de um advogado, ou defensor público, ou defensor dativo. Os três fazem a mesma coisa, atuam no processo penal, fazendo a defesa, prestando as orientações, fazendo o atendimento, se for necessário, vão recorrer, vão participar da audiência. Então, um advogado, um defensor público ou um defensor dativo são necessários no Juizado Especial Criminal para o acusado. O fato de se tratar de uma infração penal de menor potencial ofensivo, como um crime contra a honra ou ameaça, não impede a necessidade de ter um advogado. Ou seja, precisa de um advogado para o acusado, mesmo no Juizado Especial Criminal. Não é apenas para crimes graves, para roubo, para homicídio, não. No Juizado Especial Criminal também precisa de um advogado para o acusado. Eu vou aqui apresentar alguns artigos que demonstram essa necessidade. O artigo 68 da Lei do Juizado Especial Criminal, a Lei 9.099 de 95, fala que ali que do ato de intimação do autor do fato e do mandado de citação do acusado constará a necessidade de seu comparecimento acompanhado de advogado, com a advertência de que, na sua falta, ser-lhe-á designado defensor público. Eu já vou falar sobre isso. Daqui a pouco explicarei o que acontece se não levar um advogado. O artigo 76, parágrafo 3º, que trata da transação penal, que é um direito que pode ser oferecido no Juizado Especial Criminal. Aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor, e aí advogado, defensor público ou defensor dativo, será submetido à apreciação do juiz. Então, para aceitar a transação penal, precisa de um advogado porque consta um advogado ou defensor público ou dativo. Enfim, estamos falando de defensores técnicos, qualquer um desses três. Precisa de um advogado porque, primeiro, consta na lei, segundo, precisa ser orientado para saber se vale a pena aceitar a transação ou não. E eu já vou falar também sobre esse assunto porque muitos me mandam mensagem falando, olha, eu aceitei a transação, mas ninguém me explicou nada, tinha lá um advogado, na hora eu não conhecia, falou ali na hora que era o meu advogado e falou que era melhor eu aceitar esse direito, e é isso. Então, vamos ver aqui essa questão também daqui a pouco. Outro artigo, artigo 81, fala sobre a audiência de instrução e julgamento, que é aquela audiência para ouvir testemunhas, para ouvir o próprio acusado, a vítima, para tudo. Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor. Repito, defensor no sentido de defensor público, defensor dativo ou advogado particular, para responder à acusação, após o que o juiz receberá ou não a denúncia ou queixa. Havendo recebimento, serão ouvidas a vítima, as testemunhas de acusação e defesa, o interrogatório, enfim. Bom, esse defensor, esse advogado, vai fazer a defesa. Ele vai responder à acusação no início da audiência. E aí até na prática muitos apresentam por escrito, mas enfim, tá escrito ali no artigo 81 que é no início dessa audiência. Portanto, novamente, precisa de um advogado.
E, em seguida, o artigo 89, parágrafo 1º, também da Lei 9.099, a Lei do Juizado Especial Criminal, aceita a proposta pelo acusado e seu defensor. Bom, já está falando novamente na necessidade de ter um advogado particular, um defensor público ou um defensor dativo para aceitar a proposta, para orientar o acusado se vale ou não a pena aceitar a proposta de suspensão condicional do processo. A Lei 9.099 de 95, a chamada Lei dos Juizados, que trata tanto do Juizado Especial Cível como do Juizado Especial Criminal, exigiu aqui, portanto, para participar da audiência, para participar da negociação desses direitos, a transação e a suspensão condicional do processo, a presença de um advogado, de um defensor técnico. E, portanto, sim, o acusado precisa de um advogado particular, que ele vai contratar, vai combinar os honorários, vai dar uma procuração e vai atuar no juizado, ou pode procurar a defensoria pública, que não vai cobrar nada, e aí, claro, tem uma questão, eu não vou entrar tão a fundo nisso, mas dependendo do caso, se o acusado tem condições financeiras para pagar um advogado e utiliza o serviço da defensoria pública, a defensoria pública pede a fixação de honorários para o seu fundo de aparelhamento, o fundo da defensoria pública, mas não vou entrar nessa questão aqui. De qualquer forma, todo mundo pode utilizar os serviços da defensoria, mesmo que tenha condições financeiras, porque ninguém pode ficar sem um advogado. Se não tiver um advogado, terá um defensor público. Ah, mas eu não quero ninguém. Não tem como recusar, não tem como ficar sozinho, a não ser que você seja advogado e fará a sua defesa. Ou, se não tiver advogado, não contratar um advogado, não tiver defensor público na cidade, na comarca, daí é nomeado um defensor dativo. Quem é um defensor dativo? É um advogado que é nomeado para atuar e quem paga é o Estado. Então o acusado não vai pagar, quem paga é o Estado por ter uma ausência de defensor público na comarca. De qualquer forma, não vou entrar aqui nessas questões específicas sobre as diferenças, enfim, é só para, digamos, explicar um pouco melhor como funciona isso na prática. Então, resumindo, deve ir com o advogado ou procurar a defensoria pública se for acusado. E aí, cuidado com isso. Eu vejo muitas vezes as pessoas falando, não, eu sou vítima e tal. Aí a gente vai olhar, na verdade, está como autor do fato. Cuidado com isso, não é tão importante neste momento de ver se precisa ou não de advogado, a sua concepção, se você acha que é vítima, se acha que é acusado, eu me acho vítima, eu acho que eu que fui atacado, eu que fui ofendido e tal. Cuidado, tem que ver o que consta no papel naquele momento, para depois, se constar ali que você é acusado e você acha que é vítima na verdade, vai realizar sua defesa. Mas sendo acusado, suposto autor do fato, você terá que realizar uma defesa. Então, o que interessa é o que está no papel, o que está nos autos. E não aquilo que você acha, pô, mas eu acredito que eu que fui vítima, eu que apanhei, então eu não preciso de advogado. Não. Se estiver no papel como suposto autor do fato, você vai precisar de um advogado, você será o acusado. E se não for com um advogado, se não procurar a defensoria pública, será nomeado um defensor público ou dativo. Na minha experiência pessoal, eu já fui defensor público no Rio Grande do Sul e eu fazia o seguinte, eu ficava na sala de audiências, porque, digamos, 90% dos casos, os acusados não levavam um advogado. Então eu já ficava ali porque eu sabia que, não levando o advogado, eu teria que trabalhar. Então eu já estava ali para fazer a audiência, tanto a audiência de conciliação, a audiência preliminar, para ver se tem composição dos danos, ou para ver se aceita a transação, enfim, como também a audiência de instrução. Eu já ficava por ali, na sala de audiências. Vai acontecer isso com você que está sendo acusado, que tem uma audiência no Juizado Especial Criminal? Não sei. Eu não sei como é na sua comarca, eu não sei se tem defensor público, e eu não sei se tendo defensor público, se ele tem esse hábito que eu tinha quando era defensor público, de ficar na sala de audiências esperando. Aí entra um acusado com advogado, eu saio ali da mesa, fico lá sentado esperando, terminou a audiência e entrou um acusado sem
advogado, defensor, enfim, aí eu faço a atuação, porque a Defensoria Pública atua para todos que não têm advogado. Então, eu fazia isso. Hoje, claro, sou advogado criminalista, advocacia particular, e a questão é diferente. Eu não fico na sala de audiência e eu só vou quando contratado para fazer a audiência. Mas, dependendo do caso, na sua comarca é assim. O defensor público fica ali na sala de audiências esperando. Eu recomendo que você conte com isso? Não, claro que não. Eu recomendo que você procure um advogado. Se não tiver condições de procurar um advogado ou não quiser pagar um advogado, procure o defensor público antes da audiência. Alguns dias antes, enfim, procure e fale, olha, eu tenho uma audiência, esse daqui é o papel que eu recebi, é lá no dia tal, e eu gostaria de saber se vai estar lá para me representar. Aí o defensor já vai olhar, dependendo do caso, tem uma proposta de transação, de alguma suspensão, depende do momento. E vai falar, olha, tem essa proposta, você aceita, quer tentar se defender e não aceitar a proposta, enfim, isso é outra coisa que pode acontecer. E aí, esse é um outro ponto. Aceitar previamente, aceitar a transação sem conversar com o advogado previamente, não, eu não recomendo isso. Todos os dias eu recebo dezenas de mensagens, todas as semanas tem uma mensagem, alguém me procurando, querendo consulta, querendo, digamos, se retratar de uma transação que aceitou. Porque aceitou sem saber o que era. Não conversou com o advogado, chegou lá na hora e aí tinha um advogado, o defensor dativo, aí explicaram lá, olha, tem essa proposta aqui, você aceita? Ah, mas não sei, eu gostaria de pensar. Não, tem que decidir hoje. E de fato, tem que decidir na audiência. Não, mas eu não sei e tal. Então aceita. E aí aceitou, cumpriu a transação, ou está cumprindo a transação, mas queria se defender, queria provar a inocência, enfim. Então isso tem que ser conversado antes. Vá para a audiência já tendo conversado previamente com um advogado, um defensor público, sabendo qual será o caminho que você vai adotar. Mesmo que não tenha nos autos a proposta. Pode ser que já tenha a proposta ali. Vou oferecer uma transação penal, o Ministério Público botou ali e tal, ofereço transação penal, e aí já vai para a audiência sabendo qual é essa proposta. Ou pode ser que não tenha. Mas aí o advogado vai te falar o seguinte, olha, essa audiência normalmente é para oferecer uma proposta, que é assim, pagar tal valor, um salário mínimo normalmente e tal. Se oferecer e você pretende aceitar, você pode pagar, vai ter que parcelar, você prefere trabalhar, o que você quer. Ou você não quer aceitar isso e quer se defender. E aceitando a transação, isso não é uma admissão de culpa, não é falar que você é culpado. É o famoso pague para não se incomodar. Você aceita, não aceita, e aí você vai ter tempo para pensar. Chega lá no dia da audiência, já pensou, já decidiu, já avaliou se tem prova, se não tem prova para se defender, o que você quer e conseguiu fazer tudo. Então, em relação ao acusado, é isso que eu sugiro. Primeiro, tem que ir com o advogado ou defensor público. Se não procurar um advogado, tem que ser nomeado um defensor dativo, caso não tenha defensoria pública, ou a defensoria pública fará a sua defesa, vai te representar na audiência. Não recomendo que você conte com a sorte de ir para lá acreditando que vai ter alguém. Pode ser que tenha, ou pode ser que tenham que esperar, vamos deixar sua audiência para o final então, porque vamos ter que chamar o defensor público ou procurar um dativo e tal, e não tem advogado no fórum. Isso daí não é tão simples assim. Tente resolver isso previamente. Vê se você tem condições de pagar um advogado, se não tiver condições, se o defensor público vai participar da audiência, diga quando é, para que será a audiência e veja se terá proposta de transação ou até uma proposta de suspensão condicional do processo, que é depois, mas se terá proposta de algum direito e se você pretende ou não aceitar, se vale a pena ou não aceitar, para você ter tempo para pensar sobre isso. Em relação à vítima, em regra, a vítima não precisa de advogado, nem defensor público, nem defensor dativo. Não precisa de ninguém em sua defesa no processo no juizado especial criminal, como em geral nos outros processos também. A vítima não precisa de ninguém, não precisa de um defensor técnico, um advogado, não precisa. Por quê? O Ministério Público dará andamento. Então, em regra, o Ministério Público dará andamento.
Até pensando em outro tipo de processo, vamos pensar no roubo, por exemplo, fora do juizado especial criminal. Ah, você foi vítima de um roubo, precisa de um advogado? Em regra não, só se você quiser ser assistente da acusação. Porque o Ministério Público vai denunciar e dar andamento, e fazer as perguntas para as testemunhas, e vai procurar as provas, e vai trabalhar para tentar, se for o caso, a condenação do réu. Então, como vítima, você não precisaria de advogado. No juizado especial criminal, é a mesma coisa. Como regra, é o Ministério Público que oferece a denúncia e que dá andamento ao processo. A vítima não precisa de um advogado. Mas há exceção. Pode ser que você precise de um advogado no caso de ação penal privada, ação penal de iniciativa privada, que são alguns tipos específicos de crime, como, por exemplo, dano simples, injúria, difamação, calúnia e vários outros. E aqui eu não vou entrar nas exceções, mas tem caso de injúria, calúnia, difamação que não é ação penal privada e tal. Não, como tem caso de dano também que não é de ação penal privada, mas pegando de modo geral, os crimes contra a honra, por exemplo, você foi ofendido, teve uma injúria, você vai precisar de um advogado se quiser dar andamento, ou vai precisar da Defensoria Pública. Então, nesse caso, precisa de advogado ou defensor público para oferecer a queixa-crime e terá 6 meses para isso. Caso contrário, ocorre a decadência. 6 meses da audiência? Não. 6 meses da data em que soube quem é o autor do fato. Então precisa ter cuidado com isso. Vou repetir. O acusado, como regra, precisa de advogado. Se não tiver advogado, vai para a Defensoria Pública ou será nomeado um defensor dativo. Então, não há exceção a essa regra. O acusado sempre precisará de alguém na sua defesa. Ou procura um advogado, tanto que a lei coloca como se fosse a prioridade ali, não é querendo dizer que um é melhor que o outro, nem nada disso, mas o réu tem a possibilidade de contratar um advogado de sua confiança. Se não fizer, e aí, portanto, essa é a regra, se não fizer isso, vai para a Defensoria Pública ou para um defensor dativo, mas tem que ter alguém defendendo o réu. A vítima, em regra, não precisa de advogado porque o Ministério Público já faz esse trabalho. Mas, no caso de ação penal privada, como dano simples, injúria, difamação, calúnia, na maior parte dos casos, vai precisar de um advogado. Se não puder contratar um advogado, Defensoria Pública faz isso para oferecer queixa-crime, que é como se fosse a denúncia, só que feita numa ação penal privada, e tem 6 meses do dia em que soube quem é o autor do crime para fazer isso. Se não fizer, ocorre a decadência e a extinção da punibilidade, ou seja, o autor do fato, quem praticou esse crime, quem praticou a injúria, não é punido criminalmente, não pode ser punido criminalmente se passar esse prazo sem você contratar um advogado ou procurar um defensor público para oferecer a queixa-crime. Eu espero que eu tenha conseguido aqui, nesse tempo, explicar basicamente como funciona a atuação da advocacia, se é necessária ou não a advocacia, a presença de um advogado ou defensor público ou dativo no Juizado Especial Criminal. Se você gostou disso, clique em gostei, compartilhe nas redes sociais, comente aí e dê uma olhada no link que está na descrição deste vídeo, porque ali você encontrará várias coisas úteis, como por exemplo, uma lista de transmissão para receber meus artigos e vídeos, os cursos em que eu leciono, meus artigos, vídeos e livros, o meu contato e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.